Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou gravar uns conteúdos de consciência corporal à luz da técnica de Lester Horton. E por que que eu gosto muito de juntar esses dois conteúdos? A técnica de Lester Horton, ela foi construída com o intuito de formar bailarinos no menor tempo possível, né? O Lester Horton é um dos pioneiros da dança moderna, extremamente criativos, é um dos mais criativos, né? Dos pioneiros. Embora ele tenha tido uma vida curta, né? Ele faleceu, se não me engano, com 47 anos. Então, ele teve um tempo de produção muito pequeno. Ele foi um cara muito criativo porque ele era um artista multifacetado. Então, ele não era um bailarino clássico, né? Ele fez um pouco de balé. É interessante na história dele que ele era descendente dos povos originários da América do Norte. Então, aquelas tribos, Navarro, aqueles peles vermelhas, né, que são índios, né, dos povos originários do continente, né, do hemisfério norte, da América do Norte. Então, ele é descendente, né, dessas tribos, de uma dessas tribos, Cherokees, Navarros, então é legal pesquisar sobre isso. E aí, na adolescência dele, ele começou a estudar essas danças desses nativos, né? É como uma expressão local, né? Folclórica, né? Desses povos. Fez um pouco de balé, né? É importante também ressaltar que ele trabalhava na costa oeste norte-americana, enquanto todo mundo estava na costa leste. Isso a gente está falando da primeira metade do século XX. Então, a gente está falando de 1920, 30, essa época, né, a primeira metade do século XX, quando ele desenvolveu o seu trabalho. Então, voltando, enquanto a maioria dos artistas criadores, né, que marcaram a dança moderna estavam na costa leste, Nova York, né? Que Nova York é a cidade onde tudo acontece, né? Onde tudo acontecia e até hoje uma das grandes metrópoles, né? Referência cultural no mundo, né? Ele estava na costa oeste, ele estava em Los Angeles, né? Tem um livro muito interessante sobre ele, que se chama Genius on the Wrong Coast, que é o gênio na costa errada. Não é errada, mas enfim, que ele estaria lá na costa oeste. Então, ele estava em Los Angeles, na Califórnia, e foi ali que ele desenvolveu o trabalho dele. É interessante também colocar que ele era um pintor, ele era cenógrafo, ele trabalhava com atores, ele trabalhava com, né, com várias áreas da arte, né? Não necessariamente com dança. Então, ele também tinha um teatro, né? Ele tinha um teatro de criação, e ele colocava no palco coisas que ele chamava de coreodramas. Coreodramas seriam peças teatrais coreografadas. Então, é dança, né? Talvez uma dança-teatro, né? Vamos dizer assim. É, e aí ele tinha vários bailarinos de várias origens, né? A companhia do Lester Horton foi a primeira companhia multirracial, étnica, nos Estados Unidos. Não vou nem dizer o continente norte-americano, porque a gente tem o Canadá também, mas eu diria que nos Estados Unidos foi a primeira companhia multirracial. Então, por que que essas informações são importantes para a gente? Para a gente entender o que ficou do trabalho dele. Então, a gente
dá uma pesquisada, né, na história dele, na gênese, do trabalho, o que levou o Lester Horton a estruturar o trabalho que ele estruturou, né? Então, o surgimento desse trabalho, como ele se consolidou, e o mais interessante depois é entender o legado dele, né? Então, um dos primeiros bailarinos que o Lester Horton empregou foi um homem nascido no estado de Indiana, chamado Alvin Ailey. O Alvin Ailey, hoje em dia, né, as pessoas conhecem essa companhia como Alvin Ailey American Dance Theater, como sendo uma das companhias mais famosas, mais prestigiosas, de origem negra, que está sediada em Nova York, né? Mas a gente é interessante colocar que o Lester Horton, quer dizer, o Alvin Ailey teve o seu primeiro trabalho de dança, a pessoa que incentivou o Alvin Ailey a dançar foi o Lester Horton. E foi o Alvin Ailey um dos responsáveis por levar esta técnica da costa oeste para a costa leste, né? Então levou de Los Angeles, na Califórnia, para Nova York. E ali em Nova York, essa técnica, enfim, ela se propagou para o mundo. Ela teve uma projeção assim mundial. Talvez, se isso não tivesse acontecido, talvez se o Alvin Ailey, Carmen de Lávala, James Truitt, que alguns dos bailarinos, Joyce Trissler, se alguns desses bailarinos não tivessem levado essa técnica para Nova York depois da morte do Lester Horton, e se eles não tivessem desenvolvido e difundido essa técnica em Nova York, talvez nenhum de nós conhecesse, nos dias de hoje, o trabalho do Lester Horton. Então é muito bacana a gente também entender um pouco da história da dança moderna, dos pioneiros, dos porquês é, que cada um desses pioneiros, pensadores, enfim, se conduziu por um caminho, e aí a gente começa a identificar isso no trabalho, né? Então, como Lester Horton estava em Los Angeles e ele não trabalhava com bailarinos só, né? Lester Horton, fez um pouco de balé e ele trabalhava com artistas diversos. Ele começou a pesquisar exercícios, métodos, né? Por quê que ele começou a pesquisar? Porque ele queria habilitar os corpos das pessoas que chegavam para ele, né? E outra coisa interessante é que ele começou a coreografar para o cinema. Los Angeles é um polo de audiovisual, é a capital do cinema, né? E isso desde o início do século XX, né? Até um pouco antes, no final do século XIX, início do século XX, que você vê Hollywood se formando com o cinema, enfim, mudo, e depois para o cinema falado, a era de ouro de Hollywood, até hoje Hollywood impacta, né, o mundo inteiro no setor do audiovisual, no setor do cinema. Então, o Lester Horton começou a trabalhar nesta indústria, alimentar esta indústria. E a dança, principalmente no início, né, na primeira metade do século XX, nos anos 30, 40 e tal, a dança era muito presente no cinema, né? Hoje em dia você tem muito menos dança, mas naquela época era a época dos musicais. Então você tinha Fred Astaire, Ginger Rogers, você tinha, né, Gene Kelly. Eles todos datam dessa época, dessa era, né? Eleanor Powell, que era sapateadora, muitos sapateadores, mas também você sempre tinha números musicais, nos filmes. Então, isso é muito interessante, enfim, a gente saber dessas histórias e entender por que ele foi elaborar um trabalho como esse que ele elaborou e que perdurou, né? O século XX inteiro, que está chegou no século XXI por meio dos discípulos dele. Então, assim, é óbvio que ele não só trabalhava para o cinema,
Na verdade, coreografar para o cinema era uma forma que ele tinha de fazer dinheiro, porque é uma indústria, era uma indústria que já estava consolidada, uma indústria do entretenimento. Então, isso era uma boa forma de manter os bailarinos dele empregados, porque a companhia mesmo dele talvez não tivesse patrocínios e era difícil, né? Geralmente a dança teatral, não comercial, isso até hoje. É mais difícil você manter, né, os teus bailarinos. É mais difícil a gente ter um patrocínio, porque a gente chama de dança teatral, é a dança não comercial, né? Aí a gente tem que ter os nossos bailarinos empregados. Então, ele usava o cinema como uma forma realmente de fazer dinheiro, de empregar os bailarinos e também de levantar recursos para o próprio teatro que ele tinha. Ele tinha um pequeno teatro que era a sede da companhia dele, era onde também ele começava a desenvolver as pesquisas corporais e aonde essa técnica que a gente conhece hoje em dia, que é a técnica de Lester Horton, começou a tomar corpo. É onde isso começou a ser desenvolvido, esculpido nos corpos daqueles primeiros bailarinos com quem ele trabalhou. Então, assim, outra referência muito bacana é que ele trabalhou com uma mulher que, na verdade, foi a musa inspiradora dele para essa técnica, e o nome dessa mulher é Bela Levitsky. Então, a Bela Levitsky era o modelo dele, né? Como eu falei, ele não era um bailarino habilidoso, muito experiente, e ele montava todas as ideias dele no corpo, principalmente da Bela Levitsky. Se ela pudesse fazer, então era possível. E a partir da Bela Levitsky, os outros bailarinos, na verdade, começavam, né, enfim, a replicar isso. E o que é mais interessante é que a Bela Levitsky não é que é o oposto dele. Ele era um cara extremamente criativo e talvez um pouco caótico, desorganizado, porque ele era um grande artista. E ela era uma pessoa que ajudou a consolidar, ela organizou, ela era toda metódica. Então, ela serviu a ele, né, como a musa inspiradora, né, a pessoa onde ele montou toda essa técnica por um lado, e por outro lado, ela ajudou a compilar esse material e a organizar esse material, a sistematizar, em primeira instância, uma metodologia de trabalho, de ensino, né, que com o passar dos anos se converteu em um que hoje em dia a gente conhece como técnica, né? Então, isso é bem interessante, a parceria deles, como é assim, um casamento perfeito, profissional, no sentido de que um complementava o outro, né? Ele tinha essas ideias, os conceitos, e ela não apenas materializava o conceito, como ela também organizava os conteúdos e começou a sistematizar, até porque ela era uma professora. E ela ficou como responsável, uma das primeiras responsáveis em passar esse conhecimento para os discípulos, né, os outros bailarinos. Então, isso foi sendo organizado por ela e foi virando uma metodologia, e de metodologia virou uma técnica, né? E no início dos anos 50, ele teve um ataque cardíaco e morreu muito jovem, como eu disse, eu acho que ele tinha apenas 47 anos quando ele morreu. Ele deixou várias obras inacabadas. E aí, esses bailarinos da companhia, na época, que eram os que eu já citei, Alvin Ailey, Carmen de Lavalade, James Truitt, Joyce Trissler, Bela Levitsky, e outros, né? Mas esses são os mais famosos. É, eles ficaram responsáveis pelo legado da companhia. Então, com a morte do Lester Horton, o primeiro diretor artístico da companhia dele passou a ser o Alvin Ailey, ainda na Califórnia, nessa década de 50, em 53, 54, passou a ser o Alvin Ailey. Aí o Alvin Ailey sai,
abriu mão de ser o diretor artístico da companhia do Lester Horton e decidiu ir para Nova York e foi com alguns outros bailarinos para formar a própria companhia dele, que aí foi bem difícil pelo fato dele ser negro, né? É, e nos Estados Unidos, que é um país que tem essas questões, e hoje em dia a gente conhece, depois de muitos e muitos anos, muita luta, muito trabalho, hoje em dia a gente conhece essa companhia muito bem sucedida. O Alvin Ailey morreu em 1985, e deixou também o legado para mais uma pessoa, que é a Judith Jamison, que carregou esse posto de forma muito honrada até o ano passado, foi quando ela faleceu. Mas a gente tem essa grande companhia, escola, instituto chamado Alvin Ailey American Dance Theatre. Então é muito interessante saber como essa história começou, como ela se desenvolveu, aonde ela foi parar, e agora no século XXI, a continuidade que tudo isso tem, né? Porque a Judith Jamison, que era a detentora do legado do Alvin Ailey, morreu ano passado, e eles já estavam buscando também outros diretores artísticos, não só para a companhia, como para a escola. Existe uma escola, né? E essa técnica de Lester Horton, ela é muito reverenciada, né? O Alvin Ailey levou essa técnica para Nova York, ela foi trabalhada em Nova York e ela é a técnica que baseia, né, a companhia e a escola. Nessa escola de Nova York, obviamente, os bailarinos fazem balé, eles fazem técnica de Martha Graham, eles fazem limon, eles fazem outras técnicas, mas uma das técnicas mais presentes e mais importantes da companhia é a técnica de Lester Holt. Então, isso, assim, é super importante a gente saber, né? Saber a história, saber a gênese, saber, enfim, da onde tudo isso veio. Dito tudo isso, voltando lá para o Lester Horton, eu acho que eu já falei que foi a primeira companhia étnica do continente, não do continente, dos Estados Unidos, a primeira companhia a empregar negros, latinos, asiáticos, índios, né, povos originários. Então, ele tinha corpos diversos, corpos, nem todos os corpos eram, né, de gente longilínea, magra, com um pé maravilhoso. Ele tinha corpos diversos, né? O corpo negro é diferente, né? Tem musculatura diferente, assim como o corpo do asiático é completamente diferente do europeu. Então, ele começou a ter biotipologias diversas na mão dele e ele tinha que encontrar um método, uma forma de treinar essas pessoas, de, vamos dizer assim, homogeneizar o trabalho, né? Criar um trabalho que todos esses corpos pudessem fazer, né? E que habilitasse esses corpos para dançar, para estar em cena, no menor tempo possível, porque ele não tinha tempo de formar as pessoas, né? Ele tinha que colocar as pessoas para trabalhar no cinema, né? E nos shows e naquilo que ele conseguia. Então, a pessoa chegava e ele tinha que trabalhar com essa pessoa. Então, a técnica de Horton é baseada em quê? Ela é baseada em exercícios de correção postural, condicionamento físico, alongamento e fortalecimento, né? Então, aonde que o Lester Horton, assim, se baseou, se inspirou para criar essa técnica? Em vários lugares. E, primeiramente, ele estudou anatomia e fisiologia. Ele começou a estudar, se debruçar em livros de anatomia e fisiologia e cinesiologia, né, para poder entender os alinhamentos corporais. Ele se baseou também em alguns exercícios de calistenia, de ginástica sueca, e, enfim,
Eu acho que ele não chegou a conhecer o Joseph Pilates, mas o Joseph Pilates estava em Nova York na mesma, mais ou menos nesse mesmo período, e ele desenvolveu toda uma pesquisa de trabalhos corporais e consciência corporal na costa leste. Então, o Lester Horton estava na costa oeste. Mas, assim, a gente entende que são pensamentos daquele momento histórico, né? E é muito interessante que você vai, enfim, a técnica de Horton, ela se converte numa ferramenta corporal que, que ajuda muito bailarinos e não bailarinos a formar, estruturar um corpo bem tonificado, alongado, consciente. A gente tem exercícios para assim, para todos os grupamentos musculares. Então, assim, é realmente um trabalho magnífico. E assim, a gente tem que dar graças aos discípulos dele, não só pela manutenção desse legado, né, a começar pela Bela Levitsky e depois a difusão dele pelos bailarinos que foram para Nova York, mas depois a um grupo de professores, entre eles a Anna Marie Forsyth, que se dedicaram a registrar o legado de Lester Horton. Então, existe um trabalho de registro que passa por um livro descritivo de todos os exercícios, todas as contagens, todos os estudos, todos prelúdios, fortificações, tudo isso. Tem os vídeos que foram feitos ainda na década de 90 e no início dos anos 2000 com bailarinos da companhia do Alvin Ailey super treinados na técnica. Então, eles são assim o auge da demonstração perfeita do que é o ideal para a técnica. E todo esse trabalho, ele é encabeçado pela Ana Marie Forsyth, que é uma das professoras principais da técnica na escola do Wayland, em Nova York, e eu tive a felicidade e a honra de ser aluna dela durante alguns anos, várias vezes que eu fui a Nova York e as vezes que eu trouxe a Ana Marie Forsyth para o Brasil. Eu trouxe a Ana Marie Forsyth para o Brasil em 2011, 2012, 2013, 3 anos consecutivos ela esteve no Brasil ministrando oficinas dentro dos meus eventos. E assim, é uma parceria que foi muito profícua e é uma pessoa maravilhosa. Então, aprendi muito com ela. E, enfim, sou uma estudiosa não só da técnica de Horton, mas também da técnica de Martha Graham, que foi a escola que eu me formei em Nova York. Mas estou sempre muito atenta, né? Muito estudiosa das técnicas modernas e principalmente dos princípios de consciência corporal. Então, assim, eu queria assim, é legal estar aqui, me apresentar, apresentar o meu trabalho para vocês, apresentar o meu pensamento também para vocês, como eu gosto de trabalhar com os meus alunos, eu gosto assim de elucidar bem cada ponto de conteúdo. No início pode parecer um pouco lento, é lenta a sua aula. Não, ela é bem decupada, na verdade, ela é bem detalhada, porque eu penso que muitas vezes alguns professores passam por cima, porque eu entendo, né? Eles querem se mover, querem dar coreografia, querem. E é importante, eu não estou dizendo que não seja importante, é super importante. A dança é para dançar, a gente tem que dançar. Mas também tem todo um lado de estrutura corporal que é importante ser alinhado, ser, enfim, encorpado. Isso requer estudo, requer tempo, requer prática e requer reflexão e consciência, né? Então a gente tem essas duas partes. Para a gente poder também chegar na performance, a gente tem que começar pela estrutura corporal, pela base, né? E eu nem diria a técnica de Horton, ou a técnica de Graham, ou a técnica do balé clássico, ou o jazz, eu diria que a gente precisa passar por princípios de alfabetização corporal, de consciência corporal. Isso é básico
para qualquer técnica, isso é do corpo, né? Então, hoje, assim, nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre a pelvis, que eu acho que, assim, tendo trabalhado com a técnica de Graham, com a técnica de Horton, eu faço balé desde a minha infância. Fiz pilates, né? Eu estudei pilates por mais de 3 anos. Então, eu comecei a perceber as conexões entre esses trabalhos corporais, né? O que tem em comum em todos eles, e é isso que eu coloco nas minhas aulas, na minha docência. Então, assim, é, modéstia à parte, eu tenho conseguido preparar bailarinos muito conscientes. Eles são muito elogiados, meus alunos são muito elogiados. Quando os meus alunos vão para Nova York, vários já foram, inclusive eu tenho um deles, está na companhia do Alvo Neely atualmente. Mas quando os meus alunos vão para Martha Graham, ou vão fazer aula em algum lugar, no próprio Whaley, fazem Horton, mesmo que eles estejam assim no nível 1, no nível 2 ainda, no nível básico, intermediário, é impressionante que todos eles, os professores perguntam: da onde você é, quem foi seu professor, né? Sua professora, seu professor, com quem você estudou. Isso é muito bom para mim, porque demonstra que eles têm consciência daquilo que eles estão fazendo. Eles fazem as técnicas com propriedade. E isso é muito importante. Isso é muito, principalmente nos dias atuais, na contemporaneidade, com o advento da dança contemporânea, que você vê tudo muito mesclado. A dança contemporânea, ela não tem uma técnica que a rege. Não existe técnica de dança contemporânea, porque não tem. São técnicas, nem são técnicas ainda. É muito recente para se converter em técnica, né? A dança contemporânea, ela é um oceano de estilos distintos, de distintos criadores. E cada criador, né, que está na dança contemporânea, ele tem uma gênese particular. Então, você vai ver um criador, um coreógrafo, que a história daquela pessoa foi, ela fez balé e depois ela foi fazer, sei lá, ela foi fazer dança urbana e ela foi fazer jazz e tal. E aí você vai ver no trabalho dessa pessoa reflexos nítidos do que ela fez previamente. Então você vai ver o balé, você vai ver a dança urbana, você vai ver o jazz, enfim. Aí você vem um outro criador que não fez balé, mas aí foi fazer capoeira, sei lá o quê, e aí você vai ver no trabalho daquele criador nitidamente aquilo que o influenciou, isso é óbvio, né? Mas então a gente não pode chegar e dizer, ah, a dança contemporânea é isso, porque não tem uma definição, né? Mas você tem técnicas e referências que precedem o movimento de dança contemporânea, alimentam o movimento de dança contemporânea, né? Vamos dizer assim, que inspiram esses criadores da dança contemporânea. Então, assim, nem a dança moderna é uma coisa só. Nem a dança contemporânea pode dizer que é uma coisa só, e muito menos a dança moderna, você pode falar isso da dança moderna, porque a dança moderna é composta de várias linhagens, de várias ramificações. Você tem a escola de dança moderna norte-americana, de tudo que aconteceu nos Estados Unidos desde o início do século XX e tem acontecido até agora, e você tem a mesma coisa que aconteceu na Europa, que são criadores distintos, né? As gerações, né, de criadores e dos discípulos deles, né? Então, assim, o Lester Horton, em termos temporais, ele se encaixa ali, ele é contemporâneo, né? Ou seja, contemporâneo quer dizer do mesmo tempo. Ele é do mesmo momento histórico da Martha Graham, que seria considerada a segunda geração de discípulos, né, de precursores da dança moderna. Não vou nem dizer discípulos, porque ela é, enfim.
Ela é discípula da Ruth Saint-Denis, que é considerada a primeira geração. A primeira geração da dança moderna nos Estados Unidos é Isadora Duncan, que nem atuou tanto nos Estados Unidos, ela atuou mais na Europa, mas a gente considera Isadora Duncan, que é americana, e Ruth Saint-Denis, casada com Ted Shaw, que fizeram juntos a Dennis Shaw School, que por acaso, né, interessantemente, não estava em Nova York, a Dennis Shaw School estava na Califórnia, estava em Los Angeles, né? É muito interessante que a dança moderna ela tem um berço ali. A Isadora Duncan é nascida em São Francisco, Califórnia. Ruth Saint-Denis e Ted Shaw trabalhavam aonde? Los Angeles, Califórnia. Isso é interessante. O berço da dança moderna norte-americana, a primeira geração é de lá, não é de Nova York. Nova York foi para onde os discípulos começaram a ir, porque Nova York começou a se destacar como um grande porto, né? E uma grande metrópole onde movimentos de, enfim, que a gente chama de exotic dance, skirt dance, aquilo tudo começou a acontecer, entretenimento. Por quê? Porque virou um grande porto, um grande comércio, uma grande metrópole. Num extremo oposto, né? Los Angeles é da costa oeste, Nova York é a costa leste, são duas grandes metrópoles importantes, né? Para também a cultura dentro dos Estados Unidos. Então, assim, Los Angeles acabou virando a capital audiovisual, capital do cinema, e Nova York acabou virando a capital do teatro e da dança, da Broadway, né? Acabou virando a capital do teatro. Então você tem essas duas grandes metrópoles que são referências na cultura dentro dos Estados Unidos. Então, assim, a Martha Graham, ela pertence à segunda geração de discípulos, né, segunda geração de precursores, acabaram sendo precursores porque eles foram criar seus próprios trabalhos, mas ela é discípula da Ruth Saint-Denis, né? E obviamente ninguém ficou imune à influência de Isadora Duncan, né? Isadora Duncan realmente é uma artista que transcende todas as fronteiras, sendo elas nos Estados Unidos e sendo elas na Europa, né? A Isadora Duncan é uma americana que vai para a Europa e vira uma grande estrela no início do século XX com o que ela chama de dança livre, né? Inclusive, ela é precursora de movimentos sociais importantes, né? Uma coisa importantíssima da Isadora Duncan é o fato dela libertar a mulher dos corpetes, libertar a mulher dos sapatos. Então, ela é uma precursora do movimento sufragista. Para quem não sabe, o movimento sufragista é o movimento feminista. Então, assim, os manifestos que a Isadora publica no início do século XX, assim, são sensacionais. Então, assim, são revolucionários. Então, assim, vale a pena investigar um pouco da biografia da Isadora Duncan e de como que a dança, né, tinha um protagonismo no início do século. Hoje em dia eu penso que outras artes têm esse protagonismo, mas que a dança não tem mais tanto protagonismo. Mas no início do século XX, tanto lá na Europa, com o balé russo do Sergei Diaghilev, da onde vem Nijinsky, né? E que também já é esse flerte de sair do balé e começar uma outra dança. Um dos primeiros que fez isso foi o Nijinsky. E aí você ter uma Isadora Duncan que vai para lá e também bota a mulher descalça, sem corpete, desafiando regras sociais. Então, assim, você tem essas figuras muito impactantes, né, na sociedade, na arte. Então, acho que são movimentos assim muito interessantes de serem investigados, né, e como isso impactou um fazer artístico, né, desse momento histórico. Isso é muito bacana, isso é muito bonito de ver. Mas aqui a gente está, enfim, eu quero puxar tudo para a gente falar sobre o Horton, né? A Martha Graham, eu já falo em alguns outros vídeos que eu amo.
É a escola que me formou em Nova York. Eu estudei 3 anos nessa escola. Eu já conhecia a técnica antes, mas eu senti muita necessidade de viajar, de ir para os Estados Unidos e fazer parte de uma formação profunda, né, e permanente, e foram 3 anos de aulas diárias. Eu fazia 3 aulas por dia, de segunda a sexta, 5 dias por semana, eu fazia 15 aulas. Eu fazia de 12 a 15 aulas por semana. Essa era a minha carga horária obrigatória. Então, isso é fenomenal. Você poder ter essa oportunidade durante 3 anos, assim, me forjou um outro corpo dançante, uma outra cabeça. Me impactou também muito como artista criadora, porque eu também sou coreógrafa. E quando eu voltei ao Brasil, eu já tinha alguns trabalhos de coreografia aqui. Quando eu fui para lá em 2007. Eu fui para lá aos 29 anos. Então, assim, eu já era profissional de dança. Eu já sentia essa necessidade de me aprofundar. E foi muito bacana essa oportunidade, foi inesquecível, foi marcante na minha vida, na minha trajetória, eu ter passado 3 anos em Nova York, dentro dessa escola, que me formou como artista, não só como bailarina, mudou a forma como eu encarava a dança, adicionou muitos conhecimentos, mas principalmente me formou como artista, né? A gente tem todo um estudo, não só da técnica da Martha Graham, a gente também flertava com Pilates, a gente fazia algumas aulas de Pilates por conta da consciência corporal, a gente fazia algumas aulas de balé, mas a gente também fazia aulas de música e história da Martha Graham e dos repertórios e de como surgiu o trabalho. Então, foi um trabalho muito intenso de muitos anos, né? Quando eu tinha uma possibilidade, eu corria para o Alvin Ailey para fazer essa outra técnica que eu amo, que é Lester Horton. A técnica de Horton eu conheci na minha adolescência. Comecei a fazer aulas aqui no Rio de Janeiro, depois eu fui buscar mais informação. E é uma técnica, foi a primeira técnica moderna que eu conheci, foi Horton. E ela para mim, ela sempre despertou essa necessidade de entender os alinhamentos do meu corpo, né? Porque eu não tinha consciência corporal. Com os meus 18, 19, 20 anos, embora eu tenha começado a dançar aos 5, me faltava informação. A gente não tinha nos anos 90 Pilates aqui no Brasil estruturado. A primeira vez que eu entrei no estúdio de Pilates foi em 1999. Foi a primeira vez que eu tive aula de Pilates, porque eu fui buscar um estúdio, porque eu percebia que eu precisava aprender a dominar o meu corpo, né? A entender uma coisa muito interessante do Pilates que eles chamam de powerhouse, que é o core. O core é o centro do corpo. Powerhouse ele chama de a caixa de força do corpo. E é fantástico porque a técnica de Graham trabalha exatamente nesse ponto do core, do powerhouse. É o domínio da sua pelvis. E daí eu fui percebendo que não só a técnica de Graham, mas a técnica de Horton também precisa do domínio do centro. E aí, mais adiante, quando eu fui fazer aula de Limon, é a mesma coisa. O Limon, ele usa o centro o tempo inteiro para você fazer os princípios de queda e recuperação, que é fall and recovery. E você precisa disso. Então você vai juntando, você vai ligando os pontos. Você vai vendo, nossa, mas na Graha é isso, no Pilates é isso, no Limon é isso, no Horton é isso. E guess what? Imagina, no balé também. E eu fazia balé a vida inteira. E eu não conseguia fazer várias coisas no balé porque eu não tinha essa consciência corporal que é trabalhada no Pilates e que depois vai para Graham e vai no Horton e vai no Limon e chega lá no balé. Então, isso foi fortalecendo muito a minha convicção de que entender sobre a consciência corporal e o alinhamento era a chave, seria a chave de eu dominar o meu corpo para poder
as técnicas, enfim, darem os resultados delas. Então, assim, é um estudo que não tem fim, que quanto mais você estuda, mais você vê que tem coisas para aprender. É apaixonante, porque quando você começa a entender e começa a fazer sentido no seu corpo, as coisas que eram impossíveis você fazer, eu não consigo sustentar minha perna ao lado e tal, aí você vai perceber que a tua caixa pélvica estava mal colocada, e aí você não desenvolveu a força no ilho-psoas, e você não desenvolveu a força no abdômen, e por isso você não consegue. E aí, quando você alinha o corpo, entende a questão dos vetores de oposição, você consegue destravar, né? É como se você pegasse uma chave, você ganha a chave e começa a abrir essas portas e começa a destravar uma série de dificuldades que antes você tinha, porque você não tinha o domínio do corpo. Você não entende, a gente não entende o corpo, a gente não entende a questão dos vetores de oposição, e aí a gente quer começar a técnica do fim para o início. As pessoas querem começar a técnica fazendo coreografia. Eu não sei o que dizer para vocês, gente. Assim, eu falo assim, porque é o que eu falo com meus alunos sempre. É óbvio que a gente quer dançar, mas toda história tem um início, e as pessoas não estão contando o início da história. Né? Claro, eu estou falando sobre técnica, sobre se estruturar, sobre também você fazer, né, dançar com alguma técnica e também não se arrebentar, né? O que que adianta? Aí você vai, se joga e tal, e aí no dia seguinte você tá, ai, tô lesionada, tô arrebentada, meu joelho tá ruim, minhas costas, minha coluna, tarará. Por quê? Porque você não sabe o que você está fazendo. Se você se joga e aí você vai se machucar, né? Então, é óbvio, né? Vamos separar as coisas. Uma coisa é você ir para a discoteca, dançar, tarará, sem menor compromisso, ok? Não é isso que a gente está falando, tá? A gente está falando sobre técnica, sobre dança, sobre performance, sobre, de repente, ser um bailarino. E aí a gente precisa de preparo, né? Um atleta, é só jogar futebol, é só jogar basquete? Não. Todos eles fazem preparação física. Eu não sei se vocês sabem, mas todos os atletas têm preparação física. Todos. Eles fazem musculação, eles fazem alongamento, eles fazem crossfit, eles fazem alguma prática que vai dar suporte para que eles não se lesionem no esporte que eles fazem, até porque existem o que a gente chama de lesão por esforço repetitivo, né? Cada esporte tem a sua especificidade. Por exemplo, os tenistas, eles têm problemas sérios das articulações de punho. E aí, como é que ele vai evitar isso? Ele vai na musculação ou com um fisioterapeuta e tal, ele vai fazer todo um trabalho de fortalecimento desse punho para que ele, nas raquetadas dele, tenha o mínimo de lesão possível. Jogador de futebol que corre para cima e para baixo, joelho, né? Ele vai fazer o fortalecimento dos membros inferiores, do joelho, do abdômen, daquilo tudo. Tem toda uma preparação física, tem o cardio, tem tudo aquilo que ele tem que fazer para poder estar habilitado a entrar num campo de futebol e performar. É a mesma coisa. Então, assim, o bailarino, para ele poder performar, o que que ele precisa? Ele precisa de técnica, né? Não estou falando de gente que não é bailarino de discoteca de fim de semana. A gente está falando de técnica, a gente está falando de preparação. Então, quando a gente fala sobre isso, né, a gente precisa, em primeira instância, conhecer o corpo, conhecer a estrutura corporal, é conhecer um pouco de anatomia, um pouco de cinesiologia, um pouco de fisiologia, um pouco. Não precisa ser um grande conhecedor, mas pelo menos o nome das musculaturas, né? Saber o que é o quadríceps, o reto femoral, o bíceps femoral, as três posições da pelvis. Eu chego nas minhas aulas e pergunto: quem aqui sabe as três posições da pelvis?
Ninguém levanta a mão. Ah, um ou dois. Ah, sim, professor, eu já ouvi falar. Puxa vida, né, gente? Vocês não sabem quais são as três posições da pelvis? Para quem não sabe, é anteversão pélvica, retroversão pélvica e pelvis neutra. Não sabem. Aí como é que, aí como, aí toda a minha organização corporal em qualquer técnica, qualquer, e eu provo para vocês, eu provo para todos os meus alunos, qualquer técnica. Se você não sabe o que é anteversão pélvica, retroversão pélvica e pelvis neutra, você não vai dominar o seu corpo em nenhuma técnica acadêmica, nenhuma, zero, nem balé. Nem o balé, porque você vai confundir retroversão técnica com encaixar o quadril. Encaixa o quadril, aí você vai fazer uma retroversão pélvica, uma báscula, e daí você não vai fazer nada no balé. Você não vai conseguir fazer sustentação de perna nem à frente, nem ao lado, nem em lugar nenhum, porque você vai estar inutilizando o trabalho do ilho-psoas e do infraabdominal. Ponto. Daí você tira. Então, eu fiz toda essa explanação. Eu acho que assim, esse vídeo de hoje, assim, ele vai ficar essa palestra e eu vou gravar também conteúdos da gente se exercitando. Já tem no canal vários, vários. Já tem uma iniciação de Graham, se vocês forem olhar os princípios da técnica de Graham, né? E aí a gente vai falar sobre alinhamento e depois eu vou continuar gravando isso. É, já tem um warm-up de Horton, que eu falo alguma coisa. Eu vou continuar gravando aí alguns conteúdos de Horton à luz da consciência corporal. Mas, assim, para finalizar essa palestra de hoje, o vídeo de hoje, eu queria que vocês investigassem, buscassem saber mais sobre as três posições da pelvis. Que é o que a gente vai falar em todo lugar. Eu já falei isso para vocês em vários outros vídeos, mas vai investigar que vale a pena o que é anteversão pélvica, o que é retroversão pélvica e o que é a pelvis neutra. E aí a gente tem uma descrição maravilhosa do Pilates. Se você for buscar em estudos do Joseph Pilates, ele descreve o que é a pelvis neutra e eu acho sensacional, né? Então, eu vou rapidamente ficar em pé, só para mostrar isso para vocês, que isso é o início da história. Vamos começar pelo início? Vamos. Vamos começar alinhando o corpo? Sim. Então, a gente vai começar entendendo o que são as três posições da pelvis. Então, vou ficar de pé e aí a gente vai entender o que são as três posições da pelvis. Então, vamos lá. Ui, o sol, peraí. O que são as três posições da pelvis. Então, eu vou virar de perfil, só para vocês entenderem, né? A gente vai localizar aqui, bem no finalzinho da coluna, a gente tem o cóccix. O que é o cóccix? É aquele, né? É o ossinho que é como se fosse a nossa cauda, né? A cola, né? Aqui é o cóccix. E aqui na frente em cima do órgão sexual, a gente tem o finalzinho da caixa pélvica, né? A gente tem uma cartilagem aqui que a gente chama de pubis, né? Não é um osso, é uma cartilagem, tá? Não é osso, que é a junção aqui da caixa pélvica. Então, assim, mais ou menos por aqui você tem a pubis, tá? E você tem aqui esse pontinho que é o cóccix. Se você perceber da forma que eu tô com peso lá no metatarso, que é na frente do pé, eu não estou com peso no calcanhar, eu vou ficar com peso no metatarso. Mas o mais interessante é que eu vou tentar colocar como se eu estivesse fechando um zíper de cintura baixa, né? Um zíper. E aí eu trago a pubis apontando para frente, né? Aponta para frente. E ele tem que estar na mesma linha do cóccix, que é esse ossinho aqui lá embaixo. Então, eles têm que estar numa reta.
O que que acontece? Isso daqui é o que a gente chama de pelvis neutra, né? Caixa pélvica neutra. E o que que acontece quando a gente está nessa posição é que automaticamente a gente tem a parte inferior do abdômen, que a gente chama de infraabdominal, ele já vai estar sendo requisitado, né? Você vai requisitar ele e ele vai estar ativado. E isso aqui já é como se fosse um exercício abdominal. Então, o que que geralmente a gente vê? Eu vejo muito nos meus alunos. Isso é normal, tá? A maioria das pessoas, nós todos temos aqui uma curvatura lombar. É normal ter a curvatura lombar para todos. A coluna é feita com a curvatura lombar. Só que quando a gente solta a caixa pélvica, a caixa pélvica roda para frente, isso aqui a gente chama de anteversão pélvica. É quando a caixa pélvica está rodada para frente, anteversão pélvica. Aí o que que acontece? Eu estou exagerando, tá? Geralmente as pessoas ficam só um pouquinho, eu estou hiper exagerando isso. O que que acontece? Você acentua a curvatura lombar e você cria um distúrbio na coluna chamado lordose, hiperlordose. Geralmente a lordose a gente já tem um pouquinho, pouco, mas aí você cria uma hiperlordose. E outra coisa que acontece, você deixa de recrutar esta musculatura, então isso fica solto. Aí acaba tendo aquela barriguinha, pancita, que a gente chama, aquela pancita acaba acontecendo por quê? Porque você está com a sua caixa pélvica rodada para frente e você deixa de recrutar essa musculatura. Segunda coisa que acontece. Terceira coisa que acontece, vou fazer aqui, ó. Eu vou jogar a caixa pélvica para frente. Olha o que que acontece. Tá vendo que vai rodando tudo para dentro? Então, o que que acontece aqui em termos de joelho, né? Eu rodei caixa pélvica para frente, estou exagerando, tá? Mas roda, tu vai rodando tudo para dentro, vai rodando tudo para dentro, vai rodando tudo para dentro, vai rodando tudo para dentro. O joelho fica para dentro e às vezes a pisada da gente vai ficar para dentro. Então você vai ter uma pisada que a gente chama de pronada, é que ela fica para dentro. Então não é uma pisada normal. Eu estou super exagerando, tá, gente? Mas é isso aí, basicamente, que acontece. Então você vai ter problemas de joelho para dentro, pisada pronada. Pronada quer dizer para dentro, supinada para fora. Então, pronada para dentro. Ela vai cair para dentro e vai tudo rodar e a barriga solta e uma hiperlordose. É isso que acontece. Ok, aí vamos consertar tudo isso. Às vezes chega aluna, eu já tive alunas que eu recuperei dessa forma, a pessoa andando assim, igual uma patinha, igual um pato, e daí a gente começa aonde? Começa pela caixa pélvica. Você tem que puxar a caixa pélvica, alinhar esta caixa pélvica. E é interessante que quando você alinha a caixa pélvica colocando o peso nos dedos, a primeira coisa que acontece é que você começa a girar. A partir daqui, você já começa a recrutar o infraabdominal e aí você começa a rodar, já começa a girar, já começa a girar, o joelho vai parar aonde ele precisa parar, que é paralelo ao segundo dedo do pé. Esse é o alinhamento, né? A gente tem aqui a nossa crista ilíaca, que é o topo do quadril. Se você for caminhando, você vai passar pelo reto femoral, flexor da coxa. Continua caminhando, você vai passar pelo meio do quadríceps, você vai chegar na patela. Continua caminhando, você vai passar pela tíbia. Continua caminhando, você vai chegar no segundo dedo do pé. Isso daí é o ideal de alinhamento, né? E a caixa pélvica, como se fosse um zíper de cintura baixa. Eu seguro aqui, então já estou com o meu infraabdominal ativado e ele tem que estar numa linha que é paralela ao cóccix. Cóccix e pubis, eles têm que estar na mesma linha. Então, isso aqui a gente chama de pelvis
neutra. É a ideal. Essa é a postura ideal. E aí, então a gente viu isso aqui, a anteversão pélvica para frente, que não é boa. A gente fez a correção para pelvis neutra. E agora a gente vai falar sobre a retroversão pélvica, ou também tem outro nome comum que a gente chama de báscula. Então, o que é isso? É quando você vai rodar, a gente rodou para frente, agora a gente vai rodar para trás. Então, a caixa pélvica roda para trás. Na verdade, é mais difícil, né? Mas acontece. Roda a pelvis e aí você vai ter a pubis apontando para cima e o cóccix apontando para baixo, uma diagonal para baixo. Tem pessoas que andam assim, né? Vocês já viram? Pessoas que têm essa postura, jogando a caixa pélvica, né, para cima, o que que ocasiona? O ombro vai vir para frente para compensar. A pessoa vai ficar com peso no calcanhar. Geralmente, essas pessoas andam com peso no calcanhar e acabam ficando corcundas, que na verdade a gente chama isso de cifose. Você cria uma cifose aqui, um colapso. Não é o que a gente quer. Embora na técnica de Horton e algumas técnicas modernas, a gente use o que a gente chama de back bend, que é a gente gira a pelvis fazendo a báscula, back bend, para tracionar a coluna, e depois ela vai ser chamada de hinge, que é quando eu desço com a pelvis elevada, e o nome disso chama-se hinge, tá? E isso é usado em várias técnicas modernas. No Horton a gente usa essa posição, mas a gente usa de forma deliberada, ou seja, a gente sabe o que a gente está fazendo. Essa não é a nossa postura, isso é apenas um momento deliberado para fazer uma posição chamada hinge. Sim? Então, isso aqui, essa báscula, né? Retroversão pélvica ou báscula, é conhecida como báscula também, tá? A gente vai usar em momentos específicos, mas não com o colapso dos ombros. Então, só para vocês entenderem, de novo, quando eu giro para frente, eu estou em anteversão pélvica. Quando eu alinho pubis e cóccix e recruto a musculatura infraabdominal, fecho a costela, peso no metatarso, eu estou na minha pelvis neutra, ideal para a vida. Se você estiver sempre na pelvis neutra, você não vai ficar com a barriga pendurada, você vai estar sempre com o abdômen sendo recrutado. Isso é ideal, tá? E aí você vai ter a retroversão pélvica ou báscula, né? Que se você não cuidar, você acaba ficando com uma cifose, e a gente vai fazer isso em alguns momentos da técnica de Horton de forma deliberada. Vamos voltar para a pelvis neutra, e isso é o ideal, pessoal. Por quê? Eu estou com peso no metatarso, pelvis neutra, seguro o abdômen. Se eu precisar subir na meia ponta, eu já estou colocada, é só empurrar o chão e eu já estou colocada, né? Se eu tiver sempre com peso no calcanhar e eu precisar subir, eu vou ter que passar o peso para frente para depois subir. Sim? E aqui eu já estou colocado. Sim ou não? Então, assim, é bem óbvio isso, quer dizer, bem óbvio. Não é óbvio para ninguém. É bem necessário que a gente tenha essa consciência inicial, né? Porque a pelvis é o centro do corpo. Tudo acontece a partir da pelvis. A partir da pelvis vai repercutir tanto da cintura para cima, para o tronco, o resto do tronco, quanto da cintura para baixo, suas pernas, seus pés, os joelhos, a pisada. Tudo vai surgir a partir da sua organização pélvica. Então, entender as três posições da pelvis é essencial para o entendimento corporal e para que vocês possam ter o domínio, né,
do alinhamento do corpo para desenvolver qualquer técnica, tá bom? Então, espero que esse vídeo tenha sido bom. Eu acho assim super importante, acho que conversamos coisas muito pertinentes, muito importantes. E a gente vai voltar em outros vídeos aí com mais informação para vocês. Tá bom? Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.